Então, beleza, continuando aqui com o nosso algoritmo, né? Então, a gente vem para a função início, que, né, como a gente já sabe, é a função que vai ser chamada para o padrão aí quando a gente executar o programa. Só para passar aqui, né, a gente tem algumas outras variáveis além da nossa matriz, né, criada aqui em cima na raiz, né, do nosso programa. A gente tem algumas outras variáveis que seria aqui no caso o ganhador, que vai ser ou X ou O, né? Só pra gente salvar aqui nele quem foi o ganhador. Ah, e a gente tem aqui também. Então, aqui além da nossa matriz, a gente tem algumas outras variáveis, né? Inclusive, aqui, até agora que eu tava vendo aqui, eu tinha criado, né, essa variável ganhador, mas eu vou até deixar ela comentada aqui por enquanto, porque na verdade a gente não está utilizando ela, né? A gente vai ver que depois, aqui, por exemplo, na própria função início, a gente tem aqui mais embaixo que já está declarado ali quem que é o ganhador, né? Então, eu até tinha criado ela porque inicialmente eu iria utilizar, mas eu vou deixar ela até comentada aqui, porque depois, né? Depois que você tiver aí quiser praticar as ideias do algoritmo aqui, você pode tentar, né, ir por alguma lógica diferente, enfim, utilizar esse ganhador para de repente atribuir um nome para o jogador e não deixar apenas como jogador X, jogador O, enfim. Eu fiz o mínimo aqui, né, basicamente para que o jogo em si funcionasse, né, com todas as suas nuances aí. Mas tem, né, várias formas, várias linhas de pensamento diferentes que daria para seguir, de lógica aqui diferente que daria para seguir para poder aplicar ao mesmo jogo, né? Então eu vou deixar por enquanto essa variável comentada, a gente não está usando ela na verdade. E aí a gente tem algumas outras aqui que a gente está utilizando. Então, basicamente são variáveis aí que a gente está do tipo lógico, né? Que a gente está utilizando aí para alguns controles que a gente faz durante o nosso algoritmo, certo? Mas aqui dentro da função início, basicamente tem um bloco de escrevas, né? Que seria aquela partezinha inicial ali, né? Dando os exemplos, ensinando como jogar, enfim, né? E aí a gente tem o nosso enquanto, certo? E aí, basicamente, a ideia aqui do enquanto é que ele repita, né, as jogadas ali, as instruções e solicitando ali as informações para os jogadores, enquanto o fim do jogo for diferente de verdadeiro, né? Então, a gente em algum momento vai ter ali, quando o jogo tiver finalizado, né, quando tiver dado velha ou um dos jogadores tiver ganhado, a ideia é que a gente troque o valor desse fim de jogo para verdadeiro, né? Porém, como ele começa, né? Na verdade, todas as nossas variáveis do tipo lógico aqui começam com valor igual a falso, então ele vai sempre entrar aqui nesse enquanto e aí só vai parar de executar esse loop, né? Esse laço de repetição quando o fim do jogo, né? O valor de fim de jogo for igual a verdadeiro, ok? E aí a gente começa então com a parte do jogador X, depois com a parte do jogador O, né? Então, aqui, por exemplo, no X, a gente tem chamando, né, a vez aqui do jogador X, e aí a gente atribui esse cara para uma variável, né, que a gente tem lá em cima também na raiz do nosso programa, que é a variável X ganhou. Por quê? Porque essa função aqui que a gente tem declarado um pouco mais abaixo, ela também retorna um valor do tipo lógico, né? Então, basicamente essa função aqui ela ficou designada para a vez, né, do jogador X jogar, então ela vai fazer a jogada do jogador X, porém é sempre interessante, né, já aproveitar a própria jogada do jogador X para já validar se com aquela jogada ele ganhou a velha ou não, né? Claro que na primeira vez, por exemplo, que a gente for executar isso aqui, não faz muito sentido, porque né, na primeira vez não se pode já ganhar a velha. Porém, para evitar outras validações, outras verificações e tudo mais, eu já deixei dessa forma. Então, antes de seguir aqui no nosso enquanto, aqui dentro da nossa função início, a gente já vai de cara lá para dentro dessa função vez jogador X, ok? Que seria a vez então em que o jogador X vai jogar. E aí, como eu falei, a gente vai ver basicamente a parte do jogador X, porque a do jogador O é a mesma coisa, só alterando quem que é o jogador de fato, né? Aqui no caso, dentro da função vez jogador X, né, que é onde o jogador X vai fazer a jogada dele, a gente tem uma outra variável, dessa vez apenas local aqui no contexto dessa nossa função, né? Então ela é diferente das variáveis que a gente tem lá em cima, que é de contexto global.
E aqui dentro, então, a gente coloca, né, vez do jogador X, e aí é onde entra aquele nosso faça enquanto, que eu acabei de mostrar ali um pouco antes, na parte de ajuda lá do Portugal, certo? O faça enquanto, né, como eu falei, ele vai sempre executar alguma coisa já de primeira, certo? E aí depois ele vai colocar aqui a condição. Então, o que ele está fazendo? Ele vai fazer a jogada do jogador X, certo? Então a gente vem para essa função jogador X e aí dentro da função jogador X a gente tem qual que é a jogada dele de fato. E aí, já abrindo aqui, né, a nossa função da jogada do jogador X, o que acontece? Essa função jogada X, ele também retorna um booleano, né, um valor lógico ali com verdadeiro ou falso. E a ideia é que a gente repita essa jogada do jogador X enquanto o X jogou aqui, né, for igual a falso. Por quê? Qual que é a ideia, né? Uh, como eu mostrei ali na hora que eu estava jogando, de fato, a velha, a gente pode, eventualmente, né, o jogador pode colocar uma posição ali que já esteja ocupada, certo? Então, o que acontece? Quando ele vem aqui para essa função jogada X, é basicamente onde a gente lê aqui, né, as posições em que o jogador quer marcar na vez dele. E aí, o que a gente faz? A gente pega a nossa matriz, certo? E aí a gente pega a posição lá da nossa matriz, tanto de linha quanto de coluna, que o jogador da vez escolheu, certo? Então, por exemplo, né? Se ele quiser colocar, ele colocou lá, por exemplo, a linha como 0 e a coluna como 0 também. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ir lá na nossa matriz, né, chamada velha, vai pegar a linha 0 e a coluna 0 e verificar. O valor dessa coluna e dessa linha lá na nossa matriz é igual a um espaço vazio? Sim. Então, a gente vai preencher com o X, que é o jogador da vez, né? Que é o jogador que está jogando ali. Porém, se a posição ali que a pessoa selecionou, né, que o jogador selecionou, não for vazio, ou seja, ela já está preenchida, aí a gente entra aqui, escreve essa posição já está ocupada, escolha uma diferente, né? Quebra a linha ali também e retorna falso, ok? Retornando falso, né? Então ele volta aqui para esse faça. O X jogou que começa sem valor nenhum, né? Por padrão é falso. Mas, enfim, aqui como a gente está utilizando um faça enquanto não faz diferença também o valor inicial desse X jogou. Mesmo que eu colocasse o X jogou iniciando já como verdadeiro, ainda assim ele repetiria pelo menos uma vez isso aqui, porque a gente não está utilizando enquanto, e sim o faça enquanto, ok? E aí, ele retornaria nesse caso aqui, né, se fosse uma posição já existente, retornaria o falso aqui, e aí como o X jogou continua sendo falso, ele volta pedindo de novo a linha e a coluna para o jogador, certo? Porque ele mostrou isso em tela, disse que aquela posição já está ocupada, pede uma posição diferente, e aí volta aqui então linha e coluna para que o jogador escolha uma posição diferente. Escolhendo uma posição que realmente esteja vazia, né, que está tudo certo, a gente preenche aquela posição que ele escolheu com o X, retorna verdadeiro, e retornando verdadeiro, não tem por que mais repetir a lógica, né, o loop aqui desse nosso faça enquanto, ok? Com isso, né, o jogador tendo selecionado ali a posição dele na velha, a gente utiliza essa funçãozinha aqui que a gente ainda não tinha visto ainda no Portugal, que é o limpa, tá? E se a gente voltar aqui voltar aqui na parte do ajuda aqui, tá? Ele tem, se eu não me engano, aqui no entrada e saída, né? Que a gente tem a parte do escreva e leia, e tem o limpa aqui também, né? Tem a explicação aqui dele, mas basicamente a ideia dele é o que a gente tinha feito aqui, de limpar tudo que está na exibição e começar de novo, né? Então a gente colocou esse limpa aqui, esse limpa vai excluir tudo que tinha na tela até então, mostrar a velha, né? Então por isso que cada vez que um jogador joga, a nossa velha ela continua no topo da exibição e parece que ela simplesmente está sendo atualizada, mas na verdade não é, né? A gente está escrevendo ela de novo, porém tudo que tinha embaixo dela ali a gente está limpando, por isso que ela sempre fica lá em cima, né? E dá essa ideia de que ela está sendo atualizada. Eu não vou entrar nela aqui agora, tá? A gente já vai ver o que tem dentro dessa função, mostrar velha, mas esse aqui é mais tranquilo. E aí o que acontece? Depois que o jogador X fez a jogada dele, a gente retorna
essa função aqui, verificar velha x. E aí o que, que acontece? Aqui, na verdade, a gente está utilizando o return, que é dessa função vJogador, porém, na verdade, a gente está retornando o valor retornado por essa função aqui. Ok? Então, a gente já está basicamente aproveitando uma coisa na outra. E aí, o que, que seria esse verificar velha x, né? A jogada x, a gente já viu o que, que significa, o que, que tem nela. E aí, o verificar velha x, ele é um código, né? Uma função aqui um pouco maior, com um pouco mais de texto, porque basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu coloquei aqui, né? Já deixei fixo aqui no código as formas que tem de um jogador vencer. Então, por exemplo, aqui primeiro ele poderia vencer se tivesse, né, como a gente está novamente falando do jogador que joga com o X poderia vencer se toda a primeira linha tivesse com X, né, toda a primeira linha tivesse com X, se toda a segunda linha tivesse com X ou se toda a terceira linha tivesse com X. Da mesma forma, ele poderia vencer se tivesse, né, em diagonal o X, né, tanto assim quanto assim, é o que a gente está fazendo aqui, ou também quando se for coluna, né? Quando fosse coluna, então se a primeira coluna tiver toda com X, ou a segunda coluna toda com X, ou a terceira coluna toda com X, são as formas que tem de o jogador vencer o jogo da velha, certo? Então eu já deixei elas prontas aqui, e aí que entra aquela questão das validações de e ou, ok? Por quê? Para que as jogadas x1 que eu coloquei aqui, né, que no caso seria para a gente validar se a primeira linha está toda preenchida com x. O que, que a gente faz? Eu estou pegando aqui, então, toda a primeira linha, ou seja, na linha 0, né, na coluna 0, coluna 1 e coluna 2, e para que isso seja verdadeiro, né, eu preciso que a primeira posição ali da linha 0, né, a linha 0 coluna 0 seja igual a x, e a linha 0 coluna 1 seja igual a x, e a linha 0 coluna 2 seja igual a x. Tá? Falando assim, um pouco complicado aí de decifrar, de entender de fato, mas por isso que eu digo que é interessante você pegar o código lá no GitHub e colocar aí na sua máquina, né, e ler de fato, tentar entender o que está acontecendo, porque daí vai ser mais fácil, né? Você vendo ali na sua máquina, você consegue de fato entender mais fácil o que eu estou falando aqui. Mas, basicamente, essa é a ideia do E, né? Então, aqui ele retorna um verdadeiro ou falso, aqui ele retorna um verdadeiro ou falso, aqui ele retorna um verdadeiro e falso, porque eu estou comparando valores, certo? E aí, a ideia do E é justamente essa, né? O resultado aqui desse jogada x1, ele vai ser verdadeiro se isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro. Se qualquer um desses aqui for falso, ou seja, se isso aqui, essa primeira posição não for x, ou se isso aqui não for x, ou se isso aqui não for x, esse cara aqui vai ser falso, ok? Não vai ser verdadeiro. E isso para todas as outras linhas que a gente tem aqui embaixo, certo? Por último, a gente cria, né, uma constante aqui nesse caso, chamada ganhou x, tá? E o ganhou x, ele vai ser verdadeiro quando? Quando uma dessas jogadas aqui, então jogada x1, x2, x3, enfim, até a x8, quando uma delas for verdadeiro. Então, nesse caso, eu estou usando o ou e não o e. Por quê? Porque para o x ganhar, ele não precisa que todas sejam verdadeiras, obviamente, né? Ele precisa que alguma delas seja verdadeira. Se alguma delas for verdadeira, ele ganhou. E aí o que eu faço? Se x1 for verdadeiro, ou x2 for verdadeiro, ou x3 for verdadeiro, e assim por diante, até aqui no final no x8, se uma delas for verdadeiro, a gente retorna aqui o valor desse ganhou x, que seria verdadeiro, que por sua vez viria para cá, retornaria verdadeiro também como vez jogador, voltando aqui para o nosso início, e a gente faz a validação aqui dentro do nosso início, né? Então, se o x ganhou for verdadeiro, ele coloca aqui o fim de jogo também como verdadeiro, porque né, o jogo acabou, escreve em tela o jogador x foi vencedor e dá um pare para ele não continuar aqui a execução do enquanto, né? Ele já fecha aqui a execução do enquanto e não executa mais nada. Então, basicamente, essa é a ideia de toda jogada que é feita por um jogador X, né? Ele segue basicamente essa lógica que a gente acabou de ver. E por último, a gente tem aqui também, no caso aqui nesse nosso
função mostrar velha, a gente viu que esse mostrar velha ele é chamado, então, né? Novamente eu vou voltar aqui, ele é chamado toda vez na jogada de cada jogador. Então o jogador X está jogando, no final da jogada dele ele mostra a velha e, né, depois ele vai mostrar lá se o jogador venceu ou não, enfim, ou só passar para o próximo jogador, certo? E quando ele está chamando esse mostrar velha aqui, ele está fazendo isso aqui, ó, ele está fazendo dois laços de repetição. Por quê? Porque nesse caso a gente está repetindo, né, está iterando sobre a matriz e não apenas o vetor. Então, quando a gente queria iterar sobre um vetor, a gente utilizava apenas um para, né? Como eu falei, é como se fosse apenas linha e não coluna, né? Como se a gente não tivesse colunas. Agora, além das linhas, a gente tem colunas, que seria o caso da matriz. Então, a gente precisa de dois paras, ok? Então, eu tenho um para ir de 0 até menor que 2, ou seja, 0, 1, aliás, de 0 até menor que 3, né? Então seria 0, 1 e 2, ok? Então seria 0, 1 e 2, ok? E aí a gente tem, né, para cada vez que ele for repetir esse cara aqui, a gente tem também um outro para, novamente, para ir 0, 1 e 2, porque, né, a nossa matriz é 3 por 3. Então a gente tem 0, 1 e 2 nas linhas e 0, 1 e 2 nas colunas. Então por isso que os dois paras são iguais, obviamente trocando aqui o i pelo j, né, porque a gente não poderia utilizar a mesma variável aqui nesse caso. E aí a gente está basicamente mostrando aqui, né, a velha nessa posição aqui que a gente está. Então ele vai começar aqui, né, posição 0, ou seja, a linha 0, e aí ele vai começar aqui na coluna 0 também, então 0, 0. Aí a gente faz aqui uma validaçãozinha só para ficar bonito ali na hora de mostrar a velha, né, que é se o j for menor que 2, ele coloca esse pipe aqui, né, esse barra em pé aqui nesse caso, se não, ele não coloca nada. Por isso que quando a gente for ver, a gente tem esse carinha aqui na primeira e na segunda vez, porém na última vez aqui, quando ele está mostrando, no caso o J seria igual a 2, né, porque seria a coluna 2 que ele está mostrando, a gente não coloca esse pipe aqui, porque senão ficaria feio, ficaria estranho ali a visualização da velha, né? Então por isso que tem essa validaçãozinha aqui. E depois tem uma outra validação, que é o seguinte, aqui no início dessa função mostrar velha, eu começo essa variável total preenchida com o verdadeiro. E aí a ideia é o quê? Se nesse caso aqui, né, a velha, a nossa matriz, na posição 0 e 0, né, então na linha 0 e coluna 0 for igual a um espaço vazio, ele já coloca o total preenchida para falso. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, a gente vai percorrer toda a nossa matriz. Se em algum momento ele achar alguma posição vazia na nossa velha, ele coloca total preenchida como falso, ok? Agora, se ele percorrer toda a nossa matriz e não achar em nenhum momento um espaço vazio na nossa velha, quer dizer o quê? Ela está totalmente preenchida, então por isso que eu já começo ela como verdadeiro aqui em cima, né? E aqui embaixo eu faço esse if aqui. Então, se total preenchida, deu velha, recebe verdadeiro. Ok? Então, se total preenchida for verdadeiro, quer dizer que não tem nenhum espaço vazio mais na nossa velha, deu velha é verdadeiro. Aí aqui no final, né, só para terminar aqui o nosso loop, então ele percorre, né, as 3 vezes, posição 0, 1 e 2, em relação às colunas, né, termina esse nosso par aqui, e aí ele continua com mais uma validaçãozinha aqui, né, da mesma forma que eu fiz esse j menor que 2, eu faço um i menor que 2, só para questão de mostrar na tela ali ficar bonitinho, né, então ele vai mostrar aqui essas linhas pontilhadas aqui, né? Ele vai mostrar só quando for no 0 ou no 1, né? No caso do 2 aqui, não faz sentido ele mostrar essas linhas pontilhadas embaixo também, porque daí a visualização ficaria meio estranha. Então é outra validaçãozinha, outra regrinha só para visualização mesmo. E terminando isso, ele volta aqui para o para de novo para ir para a próxima linha, né? Então a primeira vez que ele executou esse para aqui seria essa primeira linha, certo? Depois, a segunda vez que ele executar esse para do i aqui, seria a segunda linha e a terceira linha, né? Então, é basicamente essa a ideia. Para uma matriz, a gente precisa de 2 paras para conseguir percorrer toda ela, certo? E aí a gente tem
essas validaçõezinhas aqui, né? Tanto coisas de exibição mesmo, quanto é, para validação se deu velha ou não. E aí, com isso, a gente tem, né, no caso aqui, esse mostrar velha, ele é executado em cada vez que um jogador joga, né? Então, tanto na vez do jogador X quanto na vez do jogador O. E aí, por isso que a gente tem duas vezes repetido aqui em cima e aqui embaixo, né? Depois de cada vez que um jogador joga, a gente tem essa outra validação, né? Esse outro C aqui, que é basicamente se deu velha for verdadeiro, fim de jogo também recebe verdadeiro, e a gente escreve em tela deu velha, certo? E aí a gente tem o pare aqui também para ele sair do enquanto, né? Não executar a parte do jogador O aqui. Se o jogador X não ganhou e nem deu velha, aí sim a gente chega na vez do jogador O, faz toda a lógica que a gente viu com o jogador X. Se, né, da mesma forma, na vez do jogador O ele foi o vencedor, a gente mostra isso em tela. Nesse caso aqui não precisa ter o pare, por quê? Porque se o jogador O foi vencedor, esse deu velha que tem aqui embaixo não seria verdadeiro, correto? Não faz sentido o jogador O ser vencedor e ainda assim ter dado velha, né? Então, obviamente, isso não faz muito sentido. Então, ele não entraria aqui. Por consequência, ele finalizaria o enquanto. E como a gente setou o fim do jogo como verdadeiro, ele não repetiria aqui novamente também. Então, por isso, a gente não precisa o pare nem aqui e também nem aqui, porque esse último bloco do C é a última coisa que tem no nosso enquanto. Então, se ele entrar aqui ou não, não faz diferença. A gente não precisa do pare caso ele entre, porque ele vai executar isso aqui e também não, como a gente já está setando o fim de jogo como verdadeiro, ele não vai fazer, não vai continuar exibindo aqui ou executando, né, o nosso enquanto. Beleza, galera. Então essa é a ideia. Realmente, né, o algoritmo é um pouco maior. A gente, na verdade, passou aí praticamente pela metade, ou um pouco mais da metade de funções dele. A gente nem foi para a parte do jogador O, porque como eu falei, a lógica é exatamente a mesma, a única diferença que muda é todo lugar onde tem o X ali, né, eu troco por O, mas a lógica é exatamente a mesma. E aí a gente viu basicamente, ou pelo menos por cima aí, esse nosso algoritmo do jogo da velha, certo? Mas novamente volto a repetir e frisar aí para você. Pega esse código lá no GitHub, joga no Portugal Web Studio, executa ele, aproveita já para dar uma brincada, né, dar uma distraída na mente e tudo mais. Mas depois, né, é interessante você olhar passo a passo desse algoritmo para fixar ele, entender exatamente as lógicas que a gente adotou aqui e tudo mais. E principalmente fixar o conhecimento sobre mais essa estrutura de dado aí que é a matriz, ok? E como eu falei, né, a ideia então para essa semana é ser apenas esse vídeo, certo? Até por isso creio eu que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, já, né? Inclusive já deve ter passado aí um bom tempo desse vídeo. Mas é importante que você realmente tenha chegado até aqui, tenha visto até o final. E aí, né, novamente como eu falei, a gente vai aí começar a planejar aí os próximos vídeos, né, os próximos conteúdos do canal, direcionando para alguma linguagem específica, porque a gente vai precisar, né, vai ser interessante isso para a gente ver algumas outras coisas, alguns outros conteúdos que também são dessas partes, né, tanto de algoritmos quanto de estruturas de dados, mas que não é tão legal eu mostrar esses outros conteúdos um pouco mais avançados, um pouco mais complexos aqui no Portugal Web Studio, né? Porque, novamente, a ideia dele é ser algo um pouco mais básico, né? Mais simples ali a implementação, para que quem esteja começando, né? Quem quer praticar ali e treinar essa parte de lógica mesmo, consiga treinar e praticar com sintaxe, né, com a escrita em português, sem uma linguagem de programação em específico. Então, obviamente, eles também não implementam tudo que uma linguagem de programação consegue implementar. Então, tem algumas outras coisas que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, como, por exemplo, as estruturas de dados de grafos, de árvore, né? A gente tem que conversar sobre isso também. E em relação a essas estruturas de dados, a gente vai ver juntamente também os algoritmos que são implementados em cima dessas estruturas de dados, né? Mas para isso seria interessante, de fato, a gente já começar com uma linguagem de programação em si, sabe?
Então, essa é a ideia, né? A princípio, a gente vai tá trocando aí umas ideias no nosso Instagram, né? Lá no @jacksonfa.dev, para a gente decidir aí os rumos do canal e aliás, qual linguagem de programação, né? A gente vai estar, pelo menos nesse começo, né? Pelo menos no início, qual linguagem de programação a gente vai estar adotando. E aí a gente começa a ver aí, né? Cada vez mais conteúdos um pouco mais avançados, né? Um pouco mais complexos, certo? Então, por hoje era isso, né? A gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo, certo? Novamente, não esqueça de deixar o seu like, principalmente se você acompanhou esse vídeo até aqui, né? Viu todo esse algoritmo aí do jogo da velha até aqui no final. Então, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí com a galera também, certo? Para o pessoal jogar aí o jogo da velha no seu computador aí através do Portugal Web Studio, beleza? E se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e sempre, né, obviamente, volto a repetir, o espaço dos comentários está sempre aberto, ok? Deixa aí o seu feedback, principalmente sua dúvida, se você tiver, pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo.